Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. Irmãos e irmãs, nós já temos anunciado, estamos aí nessa série de sermões, e hoje nós vamos refletir sobre a vida de Pedro. O título do sermão de hoje é Da Traição à Restauração. Nós já anunciamos durante a semana, e eu creio que muitos estão na expectativa daquilo que Deus vai falar ao nosso coração, porque eu estou. Eu creio que Deus pode pegar um homem caído e levantar e usar a cada um deles, apesar de cada um de nós sermos tão limitados. E vale a pena nós refletirmos hoje, quem é Pedro? Quem é este homem? Por que nós estamos aqui para refletir sobre a vida deste apóstolo que teve a sua vida marcada por tanta contradição? A história de Pedro é uma das mais fascinantes, mas é uma biografia que leva a mim e a você nos identificarmos com muitas atitudes deste homem que foi usado por Deus, mas também em algum momento da sua vida usado pelo próprio Satanás. Pedro é um homem que tem a sua vida marcada pelos altos e baixos. Se assemelha a mim e a você quando nós passamos nossas crises, quando nós passamos pelos nossos vales, pelos nossos conflitos interiores, pelos nossos choros, pelas nossas quedas, pelos nossos tropeços, pelo nosso falar precipitado, quando nós somos frios, injustos, calculistas e ofendemos e negamos aqueles que estão ao nosso redor. Mas alguém que reconhece que depende de um Cristo que é perdoador, que é restaurador, que muda as circunstâncias, que transforma as situações, que estende a mão ao caído e faz dele um discípulo. Quem é este homem? Pedro foi um homem simples, filho de João, casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Seu irmão André foi quem apresentou a Jesus. Um empresário da pesca com sócios na sua empresa. Alguém que tinha uma vida normal no seu cotidiano, no seu dia a dia, como eu e você. Quem é Pedro? Pedro somos eu e você, que estamos aqui nesta manhã. Pastor Hernandes Dias Lopes, em sua pregação, quem foi este homem? Ele disse o seguinte, que este homem, Pedro, mora debaixo da nossa pele, seu coração também bate em nosso peito, seu sangue corre em nossas veias, temos exatamente o mesmo DNA que ele. Enfim, o que o pastor Hernandes diz naquele sermão é que você é Pedro, eu sou Pedro, nós somos Pedro. E às vezes nós somos muito prontos em julgar, mas quando Deus usa os evangelistas para narrarem que os apóstolos não foram pessoas perfeitas, que eles foram pessoas improváveis, com conflitos, com falhas, é para que eu e você possamos nos identificar. Deus é tão Deus que Ele mostra a falha do ser humano, mas Ele aponta para o caminho, para a solução, para a restauração, para a libertação, para a cura, para a regeneração, para o renovo que Ele tem para cada um de nós. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, para juntos nós refletirmos sobre a vida de Pedro. Nós vamos refletir sobre o chamado de Deus para a vida dele. Nós vamos refletir aqui sobre alguns episódios da vida de Pedro, e nós vamos ver que ele foi instrumento de transformação.
e nós vamos ver como Deus restaurou a vida desse homem. Então, a primeira verdade que eu quero refletir com você aqui é sobre o chamado de Pedro. E assim como Cristo chamou a Pedro, vem e segue-me, Ele chamou a cada um de nós aqui. Nós não estamos aqui por um mero acaso. Foi o Espírito Santo que aplicou essa verdade no nosso coração e fez com que nós compreendêssemos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O texto que nós lemos diz o seguinte, que num dia Pedro estava ali no seu trabalho, no seu cotidiano. Ele, juntamente com os seus sócios, ele sai para pescar. Eles viviam da pescaria. Mas naquele dia algo de especial aconteceu. Jesus percebeu que eles retornavam e não haviam pego nada. Um negócio que não tem produtividade, ele vai à falência. Jesus estava presente e ele via. Haviam 2 barcos, mas Jesus, de uma forma intencional, ele entra no barco de Pedro, porque Jesus, ele olha para a nossa individualidade, e naquele dia ele queria ministrar ao coração de Pedro. Ele poderia ter entrado no outro barco, mas ele entra no barco de Pedro, porque ele quer fazer parte da vida de Pedro, como ele quer fazer parte da minha vida e da sua vida. E ele faz do barco o seu púlpito. Ele prega a palavra de Deus, diz o texto. Ele se afasta e ele começa a ministrar então a multidão que sempre o seguia. Ele ministra a palavra de Deus. E em um dado momento ele fala: Pedro, faze-te ao largo. Vamos mais para o meio do lago. Nós estamos falando do lago da Galileia ou de Genezaré, que é água doce. Por ser um grande lago, muitas vezes ele é chamado de mar, mas ele tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Fica a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ali estavam eles então. E de repente, alguém que havia trabalhado a noite toda e já lavavam as redes, desistindo, tem uma experiência sobrenatural. Normalmente o melhor horário para a pesca é à noite. Quando a gente vai na praia, você vê os pescadores chegando de alto mar de manhã. É claro que tem alguns motivos, talvez o sol muito forte, mas também a questão do horário. Mas agora Jesus, fora daquilo que era a regra, ele diz: lance as redes no mar. E vem um cardume, muitos peixes. Um barco não era suficiente para carregar. Chama o segundo barco. Nós estamos falando de barcos pesqueiros, não qualquer barquinho. E os dois quase vão a pique de tanto peixe. E Pedro vê que algo de sobrenatural aconteceu ali. Não foi simplesmente uma coincidência de um cardume. Foi um milagre que aconteceu. Foi algo sobrenatural. E ele se ajoelha e ele fala: eu não sou digno do Senhor. Eu estou entendendo, o Senhor é o Messias, mas eu não sou digno disso. Talvez porque ele já reconhecesse ali quão pecador era, quão difícil era o seu temperamento, quão duro era o seu coração. Mas é isso que Cristo quer. Gente que olha para Ele e vê quão pecador é, vê a sua limitação e se prostra e diz: Senhor, eu não sou digno de Ti. Mas o Senhor tem um projeto para a vida de Pedro. E esse chamado não é um chamado que é humano,
Eu e você precisamos compreender isso. Porque se o chamado fosse humano, quando alguém me chama, não necessariamente eu devo responder. Mas o chamado para mim e para você é divino. É o próprio Deus. Russell Shedd, ele diz que a palavra utilizada aqui para chamado é Kalel. Ele escreve em seu livro O Chamado e os Dons do Espírito. E ele diz que esse chamado do próprio Cristo para a minha vida, para a sua vida, nós que somos Pedro, é um chamado que ele é convocativo, porém convidativo. Por que ele é convocativo e convidativo? Porque essa palavra Kalel é algo no sentido assim, quando alguém me chama, é algo irrecusável, é um convite irresistível. Eu sou constrangido por esse convite e eu não suporto resistir. Eu sou constrangido a honrar, a responder, a obedecer esse convite de Jesus. Então, por mais que seja uma convocação para seguir a Ele, é mais que isso, é algo irresistível. Não foi um ser humano que convidou a mim e a você para sermos discípulos de Jesus. Foi o próprio Deus por meio de Cristo. E se é o próprio Deus que nos chamou, eu e você somos constrangidos a servir, a obedecer, a responder, a dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Segundo Shedd, não é meramente um ofício de discípulo, é uma resposta ao convite do Espírito que nos constrange a seguir a Cristo. Esse chamado é um chamado que não é autossuficiente. Olha, eu estou aqui, eu vou fazer e realizar na força do meu braço. Afinal de contas, eu tenho habilidades. O chamado não depende do arauto, mas depende de quem é anunciado. O chamado não depende do mensageiro, mas depende do rei que deu a ordem e o enviou. Porque se depender de nós, nós sempre vamos olhar para as nossas insuficiências, para as nossas limitações. Nós vamos perceber que nós somos Pedro, e que nós temos coração duro tantas vezes, e que eu não posso ser discípulo de Jesus. E quando eu compreendo que não depende de mim, eu mudo a minha postura, porque muitas vezes nós também somos duros conosco mesmos. Quantas pessoas não se perdoam pelos seus erros e pelas suas atitudes? Quem somos nós para não nos perdoar, se Cristo já nos perdoou? Isso muda também a forma como eu e você tratamos o nosso próximo, porque nós temos um senso de justiça própria. Nós queremos ser justos aos nossos próprios olhos. E quando alguém falha, quando alguém erra, quando alguém tropeça, nós agimos com dureza e queremos que o outro seja punido. Isso muda como nós discipulamos. Porque quando eu olho para um discípulo que eu estou caminhando com ele, eu percebo as suas fragilidades, eu percebo os seus erros, e aí eu olho para mim mesmo, eu vejo a misericórdia de Deus para com a minha vida, e eu começo a ter compaixão e misericórdia para com o outro, por causa do amor de Cristo que me constrange. O chamado é um chamado ao discipulado. E alguns acham que é um chamado para discipaulada, né? Para dar paulada no outro.
Nós somos chamados a caminhar com Jesus. E esse caminhar, ele é um cotidiano de transformações, que não acontece num passe de mágica. Pirlim, pim, pim, e eu estou completamente transformado. Às vezes há um vale, um deserto, para trazer maturidade, para nós não nos sentirmos egoístas, arrogantes, prepotentes, e saber que o Rei que nos chamou, Ele nos molda, Ele nos restaura, Ele nos trabalha, para que nós sejamos bênção sobre a vida de outras pessoas. Nós podemos nos lembrar de Pedro, quando ele caminhando com Jesus, Jesus diz: quem os homens dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? E então Pedro, impulsivo, de pronto, ele já se levanta e ele responde: Tu és o Cristo. Ali nós começamos a ver Deus atuando e começando a obra de transformação. O Senhor o chamou, mas agora Ele transforma. E então, quem os homens dizem que eu sou, Pedro? Uns dizem que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Mas Pedro, vocês já têm caminhado comigo. E vocês? O que vocês me dizem? Então Pedro tem uma das mais surpreendentes declarações de fé. A sua profissão de fé: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor não é um profeta apenas. O Senhor não é um agitador qualquer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias que haveria de vir. Quando Pedro tem um encontro com Jesus, ele muda até o nome de Simão para Pedro. E ele diz também: eu te digo que tu és Pedro, ou pedra. E sobre esta pedra, sobre essa afirmação que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. A porta fechada na terra será fechada no céu, mas a porta aberta na terra será aberta no céu. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a chave para a salvação. E aí ele diz isso que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foram carne e sangue que revelaram a você, Pedro. É uma revelação divina, é algo do Espírito. Teu Espírito me revela quem tu és, o cântico disse. É algo de Deus. E aí, irmãos e irmãs, eu e você precisamos compreender a restauração. Porque nós somos edifícios, ou edifício em construção. Nós somos a igreja, que temos como um alicerce o próprio Cristo. E dia a dia, eu e você, percebemos o processo da conversão. O Espírito Santo de Deus mostrando áreas da nossa vida que precisam de transformação. Irmãos e irmãs, eu nasci em berço evangélico. Eu sou leitor da Bíblia desde a infância. E sabe, quanto mais eu leio essa palavra, ontem eu estava reunido com os coordenadores do Ministério Família, e eu estava dizendo isso para eles. Os mistérios do Evangelho, porque quanto mais nós lemos essa palavra, mais nós percebemos que sabemos pouco. Por mais que nós conheçamos a Deus,
A riqueza da sua glória é infinita e sempre há muito para aprender do nosso Deus. A revelação de quem é esse Deus. E ali então, Cristo apresenta para ele o poder da restauração. Você está sendo edificado como igreja sobre a rocha que é Cristo. Irmãos e irmãs, nós vemos que apesar de Pedro ter reconhecido que Jesus era o Cristo, ter essa revelação surpreendente, daqui a pouco Jesus fala: olha, eu preciso ir para Jerusalém, porque ele sabia que a vida dele seria entregue daqui a pouco em sacrifício por nós. E Pedro se levanta e diz: não vá, Jesus, não vá, Jesus. Ele tenta impedir a Cristo de cumprir a sua obra. Parece que ele compreende, mas não de forma total. Nós podemos ver Pedro agindo de forma impulsiva, quando ele tira da espada e ele, de forma impulsiva, corta a orelha de Malco, um soldado romano. E Jesus vai lá e cura e restaura. Quantas vezes nós somos assim, como se tivéssemos espadas na mão, para ferir, para agredir, para falar, para denegrir a imagem do outro, às vezes dentro de casa, com as pessoas mais próximas, às vezes na célula, nos ministérios. Nós somos Pedro. E hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui para nos chamar para uma reflexão, para uma restauração, para que nós possamos compreender que muitas vezes nós temos negado a Cristo. Nós somos muito prontos a julgar Pedro e falar: ele negou a Cristo por 3 vezes. Jesus disse: antes que o galo cante a 2ª vez, você vai me negar 3 vezes. Mas as palavras de Pedro foram: não, jamais. Que isso, Jesus? Eu vou com o Senhor até a morte. Irmãos e irmãs, como eu e você muitas vezes temos negado a Cristo, porque nós levantamos a mão em adoração a Deus, e dizemos: tu és o Cristo, tu és o Salvador da minha vida. Mas aí fora nós somos desonestos nos negócios. Nós vivemos de forma irresponsável. Os solteiros se deitando como se fossem casados. Casados adúlteros não cumprindo o voto que fizeram diante de Deus, de fidelidade, de lealdade. Mentimos. Frequentamos lugares que envergonham a Cristo, que negam a Cristo. Mas hoje Ele nos chama para o arrependimento. No Evangelho de João, capítulo 21, nós podemos ver que ali começa o processo de restauração. Jesus, Ele chama a Pedro. Ele tem um processo de transformação, convidando para segui-lo. E Ele restaura a Pedro. No capítulo 21 de João, diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Sabe o que aconteceu com ele aqui? Ele, depois de ter caminhado 3 anos com Jesus, ele diz: eu não sirvo para ser discípulo. Eu vou voltar a pescar. Vou pescar.
olha a minha vida. Talvez você esteja assim. Olha, não tem solução. Por mais que eu quisesse caminhar com Cristo, olha como eu já neguei tantas vezes. Eu vou retroceder mesmo. Eu vou voltar ao meu passado. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. Olha só, o retrocesso influencia outros. Nós vamos também. Não vamos continuar caminhando com Jesus. Vamos voltar. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Com Jesus houve milagre. Sem Jesus, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. E Jesus está na praia da vida. Ele está observando a mim e a você. Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Ele está observando. Mas às vezes a gente não percebe. Perguntou-lhes Jesus: filhos, que coisa fantástica. Ele não chama pelo nome, nem por qualquer um adjetivo. Ele chama de filhos. Nessa manhã Ele está aqui dizendo: filho, filha, tens aí alguma coisa de comer? Tem provisão na sua vida? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, 100 metros mais ou menos. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima dela peixes, e havia também pão. O cenário se repete. O cenário da traição também havia o fogo, também havia a fogueira. O cenário do chamado também foi à beira da praia. E agora ele repete a cena para dizer: vamos voltar ao filme da sua vida? Vamos voltar lá atrás e tomar uma posição de conserto, de caminhar? Porque eu tenho um chamado para você e eu não abro mão de você. E eu te quero de volta nesse ministério. Eu te quero de novo nesse projeto. Eu te quero de novo nessa caminhada. Vamos retomar? Versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia com 153 grandes peixes, não mais um cardume, grandes peixes. O segundo momento com Cristo é sempre melhor. Ele traz uma nova história de uma vez por todas. Então quem sabe você, que já estava desistindo, lembre que Deus tem algo grandioso. E eram grandes peixes, mas a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos
depois de ressuscitado dentre os mortos. Então ele demonstra o seu amor, mas ele pergunta para Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ô Pedro, tu me amas? Trazendo cura para o coração de Pedro. Você me negou 3 vezes, mas por 3 vezes eu declaro meu amor por você, porque eu quero saber do teu relacionamento comigo. Eu também quero ser amado por você. E então ele diz: de agora em diante, você vai ser pescador de homens, Pedro. Você não vai voltar para a pesca. Você não vai voltar para o seu passado. Você não vai voltar para a sua velha vida. Eu estou aqui te chamando e te buscando novamente para caminhar comigo. Você pode ouvir o chamado do Senhor te abraçando nesta manhã e dizendo: filho, filha, vem. Você foi chamado para ser pescador de homens. Você foi chamado para caminhar comigo, para experimentar a minha provisão, as coisas grandiosas que eu tenho separado para a sua vida. Quem sabe eu e você já negamos tantas vezes a Cristo. E hoje o Senhor nos chama da traição para a restauração, para caminhar com Ele. Se você quer experimentar essa restauração, fique em pé agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vá falando com o Senhor o que você gostaria que Ele restaurasse na sua vida. Jesus está na praia e, embora aqueles discípulos tivessem pescado, já havia alimento sobre a brasa, prontinho, separado para eles. A palavra restaura, ela é alimento. Fala: Senhor, eu quero ser restaurado. Creio que o Espírito de Deus ministrou ao seu coração, como ministrou ao meu coração nesta manhã.